Alguém já se fez essa questão individualmente? Já. E qual é a resposta? Bom, irmãos, essa questão é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. No sentido individual, se alguém te fizesse a questão no seu trabalho, no seu cotidiano, irmão, por que você é adventista do sétimo dia? Não é? Já me fizeram essa questão várias e várias vezes. E eu não entendia. Não. Uma vez respondi, sou adventista porque vou à igreja. Não é? Sou adventista porque guardo o sábado. Sou adventista porque espero o segundo advento de Cristo. Porque aguardo a promessa de Cristo. Outros respondia também, bom, sou adventista porque creio na Bíblia. Não é? Até certo ponto, não é? Não está errado. Mas, irmãos, estudando a Bíblia e o espírito da profecia, podemos entender que ser adventista vai muito mais além. É muito mais além do que frequentar templo, do que frequentar ministério, do que pertencer a uma organização religiosa. Vai muito mais além do que ter um nome no livro da igreja. Vai muito mais além do que apenas ouvir mensagens da verdade presente. Vai muito mais além do que estar em companhia de irmãos. Então, irmãos, não são apenas esses requisitos que nos tornam adventistas do sétimo dia. Então, volto a perguntar, irmãos, na sinceridade, no individual, no exame de consciência, por que o irmão é adventista do sétimo dia? Irmãos, é triste, muito triste mesmo, ao nos darmos conta que durante o tempo no adventismo não entendemos o porquê somos adventistas do sétimo dia. Porque se entendêssemos na realidade, se somos adventistas do sétimo dia, iríamos entender o nosso chamado, a nossa obra, o nosso foco e a nossa missão. Dali, eis a razão de não compreendermos na sua essência da origem e da causa que nos torna adventistas do sétimo dia. Repito, não é o ir na igreja, não é o ouvir mensagens da verdade presente, não é pertencer à linha regular ou irregular, não é apenas, vai muito mais além. Então, irmãos, a questão aqui é, por que somos adventistas do sétimo dia? Desde já, quero pedir que abramos as Bíblias, abramos as nossas Bíblias. Em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Do versículo 6 até o 12. Bom, irmãos, Apocalipse, capítulo 14, não é? Ela conta o relato das 3 mensagens angélicas. É clássico, é muito conhecido esse texto, principalmente, não é, entre os leigos. Esse texto é muito conhecido. Mas, irmãos, estes textos revelam a nossa obra, o nosso foco, a nossa missão e o nosso chamado. Irmãos, quem não compreende as 3 mensagens angélicas não está apto para ser adventista do sétimo dia, ou não é adventista do sétimo dia. Não é. Porque o que nos torna adventista do sétimo dia são essas 3 mensagens. Bom, irmãos, é de conhecimento, não é? Que as 3 mensagens angélicas têm 2 aplicações. Tem a vertente escatológica, não é? Ou seja, o cumprimento profético, e tem o cumprimento
histórico. No livro Medicina e Salvação, a serva do Senhor, em Apocalipse capítulo 16, diz assim: viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, sobre toda a nação, sobre toda a língua, sobre todo o povo. A serva do Senhor diz que claramente esse anjo representa o movimento adventista do sétimo dia. De realçar, irmãos, que este anjo, este movimento tinha o quê? O evangelho eterno. Por que é evangelho eterno? Porque quer a sua aceitação, quer a sua rejeição, tem consequências eternas. Por isso é que é evangelho eterno. E que tipo de evangelho o irmão tem bebido? Se existe um evangelho eterno, é porque está a ser pregado um falso evangelho. Volto a perguntar, que tipo de evangelho o irmão tem bebido? E este evangelho que é pregado por este movimento é um evangelho único. O texto ressalta, tinha o evangelho, não tinha os evangelho. Significa que é só um tipo de evangelho que leva à salvação. Só um. O é artigo definido. Então está definido, não é? Que uma única coisa, um único tipo de evangelho. Não existe outro. Como Pedro diz, não existe outro nome dado entre os homens na qual devemos ser salvos, senão no nome de quem? De Cristo Jesus. Então, unicamente este evangelho é que vai gerar vidas eternas. Na verdade, irmãos, tem surgido muitas questões em volta, não é, da Igreja de Deus, o conceito de igreja, se a igreja vai terminar com a obra ou não. Por isso, resolvemos por bem levantar esta atividade, que é para sairmos no ansides do Senhor. Deus dizer, irmãos, o foco desta atividade não é descobrir se a igreja é ou não Babilônia, ou se a organização é ou não Babilônia. Repito, o foco desta atividade não é descobrir se a igreja ou a organização é ou não Babilônia. Mas, se demos ênfase a essa questão, vamos ter que responder no ansides do Senhor. Só estou a tentar situar, não é, o objetivo do estudo, ou seja, desta reunião, e não nos percamos do objetivo. Bom, este anjo proclamava o evangelho eterno, e eu queria, antes de dar continuidade à leitura, fazer uma retrospectiva rápida e uma tipologia com o povo de Deus no passado. Irmãos, a Igreja de Deus existia antes da fundação do mundo. Sempre existiu. E Deus sempre teve um povo que o represente, que reflita o seu caráter. Deus sempre teve um povo. Antes da rebelião, não é? Eram os anjos, e seres inteligentes, e seres de outros mundos não caídos. Mas infelizmente, não é? O relato da história da redenção nos conta que houve um anjo que cobiçou a glória e a honra que unicamente deveria ser dada ao Pai. E esse anjo começou uma rebelião no céu, em torno do caráter de Deus, em torno do governo de Deus, em torno da lei de Deus. E a partir dali passaram a existir duas igrejas. Não existe 2.500 igrejas, só existem 2.000 igrejas dentro do grande conflito. Então, irmãos, Deus construiu, ou seja, criou o homem para que novamente desse continuidade com este objetivo. Em Gênesis nós encontramos, Gênesis 1, versículo 9, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, o homem refletia o caráter de Deus.
Em Gênesis capítulo 3 nós encontramos a desgraça da raça humana, onde o homem cede o governo que Deus lhe deu a quem? Satanás. Ao ceder o governo da terra, quem passa a ser o governador da terra? Satanás. Então Satanás passou a ter autoridade sobre a igreja que deveria ser de Deus, unicamente de Deus. E a partir dali, não é? Deus exerceu, ou seja, teve que colocar em vigor o plano da salvação que desde o tempo eterno fora oculto. E dali, irmãos, ao longo da descendência de Sete, o conhecimento do verdadeiro Deus deveria ser preservado por conta da descendência de Sete. E que as outras nações deveriam ser novamente atraídas a Deus, pelo conhecimento do verdadeiro Deus. E assim foi de gerações a gerações. Na geração de Sete, dos 10 patriarcas, na época de Noé, e por aí vai. Só que, irmãos, antes do povo de Israel, o povo de Deus era representado por descendentes. Quando Deus chama Israel, Deus dá-lhe uma missão, Deus dá-lhe um foco, Deus dá-lhe uma identidade e Deus dá-lhe uma crença. Tudo isso, irmãos, tudo isso servia como sinal para distinguir Israel dos outros povos. Tudo isso. Então, irmãos, o que tornava Israel Israel era o seu chamado, seu foco, sua missão, sua identidade, sua crença. E nós conhecemos bem, não é, a história do povo de Israel. De ressaltar que, irmãos, Israel teve momentos de glória. Teve momentos de glória, mas teve também muitos momentos de fracasso. E fazendo uma tipologia, o mesmo chamado que Deus faz para este movimento, irmãos, tivemos momentos de glória, segundo a história, e tivemos também momentos de muitos fracassos. Dando continuidade ao contexto, versículo 7. Nós estamos lendo Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O anjo diz, o movimento diz, que devemos temer o quê? A Deus e dar glórias a Ele. E o anjo diz a razão do porquê temer a Deus e dar glória a Deus. Por quê? Porque é vinda a hora do seu. Eis a razão da causa que está que devemos temer a Deus e dar glória. Continuando. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então o anjo também fala de adoração. Continuando. Seus irmãos estão a salientar, não é? Nós estamos aqui a falar do nosso objetivo, nossa missão, nossa identidade e nosso chamado. E as 3 mensagens angélicas relatam tudo isso. Relatam. E nós vamos descobrir. Continuando. Esta é a primeira mensagem angélica. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande cidade, e de todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Quem é Babilônia, irmãos? Quem é Babilônia? Bom, irmãos, Daniel capítulo 5. Babilônia como nação. Na época que João escreveu o livro de Patmos, cerca do ano 100, Babilônia já havia caído há muito
Então, quem é essa Babilônia? Quem é essa Babilônia que este movimento está pregando caiu? E o que é a queda de Babilônia? No sentido histórico, irmãos, Miller, ao pregar a mensagem da purificação do santuário, vários filhos de Deus saíram de Babilônia. Isso causou uma queda parcial de quem? De Babilônia. Atenção, irmãos. Miller, ao pregar a mensagem do primeiro advento em 1844, ou seja, em 1843, causou a queda parcial de quem? De Babilônia, mas não foi total. De 1843 a 1844. Porque a serva do Senhor diz que as duas primeiras mensagens foram pregadas em 1843 a 1844. Quer dizer que as duas primeiras mensagens foram pregadas quando Jesus estava em que compartimento? No santo. No santo. As duas primeiras mensagens. Bom, continuando. Babilônia caiu, não é? Já como nação há muito tempo. Só que Apocalipse João faz menção de uma outra Babilônia. Ou seja, aquela cidade cheia de riquezas, cheia de falsa adoração. Deus utilizou essa metáfora para aplicar a uma falsa organização que vai existir no tempo do fim. Quem é? Sistema Católico Romano. Junto com as suas filhas. E todas as organizações, todas que se vinculam ao Vaticano, são babilônicas. Continuando. Apocalipse capítulo 14. Nós estamos na terceira mensagem. No versículo 9 diz: E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Esta é uma parte da terceira mensagem angélica, que a serva do Senhor diz é a maior ameaça já pronunciada aos mortais. É a maior advertência já pronunciada aos mortais. E será o último convite divino para a raça humana. Como no individual, cada um tem o seu último convite. Mas, irmãos, no sentido coletivo, Deus terá um último convite para todas as nações. Então, a terceira mensagem angélica é uma mensagem de advertência, é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de ameaça. O que é a besta? E o que é a imagem da besta? Na verdade, irmãos, o Apocalipse capítulo 14 é uma resposta de Deus, ou seja, é resultado da união que houve em Apocalipse capítulo 13. Quer dizer que a partir do Apocalipse capítulo 13, Deus começa a denunciar a queda dos dois falsos movimentos que são mencionados no Apocalipse capítulo 13. Quem são esses movimentos? Vaticano e os Estados Unidos da América. A segunda besta, mencionada em Apocalipse capítulo 13, que faz menção aos Estados Unidos da América, João diz que no tempo do fim vão se unir. E que os Estados Unidos, vai fazer uma imagem para que todos adorem a primeira besta.
E esta imagem vai ser mundial. E hoje, não é? Chamamos de quê? Chamamos de quê, irmãos? Não, essa imagem vai ser resultado de uma lei. Que hoje chamamos de quê? Domingo Verde. Bom, o decreto dominical já passou. Mas o decreto dominical já passou. Hoje é Domingo Verde. O domingo da família. O domingo do ambiente. O domingo, não é? Do descanso, entre parênteses, né? Então, irmãos, analisando atualmente a condição do mundo, nós estamos a ver, por exemplo, no dia 4 de outubro, foi mencionado que o Papa Francisco vai fazer uma segunda versão da Laudato Si. E nós estamos vendo claramente o cumprimento dos eventos proféticos mencionados em Apocalipse capítulo 13. A união da besta que sobe da terra com a união da besta que sobe do mar. Isso aqui já é indiscutível. É indiscutível. Então, irmãos, no Apocalipse capítulo 14, Deus chama um movimento. Deus chama um movimento para restaurar uma apostasia mundial. Tal como Deus chamou Eli. Quando o povo de Israel estava a adorar a quem? A Baal. Deus deu uma mensagem de restauração a Elias. E Deus deu uma mensagem de restauração a este movimento. Primeiro, essa mensagem fala da adoração. Irmãos, estamos mal em termos de adoração. Não sabemos o que é a verdadeira adoração. Aparecemos como queremos na presença de Deus. Nos vestimos como queremos na presença de Deus. Essa mensagem fala de temer a Deus e dar-lhe glória. Dar-lhe glória, refletir o seu caráter, temer a Deus, apartar-se do pecado, vitória sobre o pecado. Essa geração não conhece o que é vitória sobre o pecado. Esse movimento proclama e denuncia a queda de Babilônia. Irmãos, nós como organização e algumas vezes como indivíduo, nos apartamos da mensagem que Deus nos deu, por medo dos reis da terra. Porque, em alguns aspectos, a organização tem sim se aliado a esses movimentos. Irmãos, nós temos diretor da liberdade religiosa na Cimeira da ONU. Nós temos. E a serva do Senhor várias vezes nos alertou em não nos unirmos a movimentos que estão promulgando o quê? A lei dominical. E a ONU, irmãos, na lei dominical é o braço direito. É o braço direito. E infelizmente, não é? Estamos vinculados com este movimento e outros por ali. Então, irmãos, as três mensagens angélicas mostram o nosso chamado, o nosso foco, a nossa obra, a nossa missão e a nossa identidade. E eu gostaria de ler algumas citações no livro Eventos Finais, com o tema A Igreja de Deus nos Últimos Dias. A Igreja de Deus nos Últimos Dias. Que embasa aquilo que nós estamos a falar aqui. A primeira está na página 31, o primeiro parágrafo diz assim: a época de 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo os nossos olhos atônitos à purificação do santuário que ocorre no céu. Primeiro marco. Tendo clara relação com o povo de Deus na terra,
com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Desfraudando a bandeira que havia escrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eis a razão do porquê somos adventistas do sétimo dia. São esses marcos. Não é a estipulação de um credo em 28 crenças que nos torna adventistas do sétimo dia, irmãos. Não é. São marcos que foram deixados por nós que nos torna adventistas do sétimo dia. Porque hoje, irmãos, a serva do Senhor diz bem claro, muitos dos nomes que se acham registrados no livro da igreja têm sido retirados do livro do quê? Do céu. Não é nos aliar a uma organização que nos torna adventistas do sétimo dia. Continuando. Um dos marcos dessa mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade. A arca que contém a lei de Deus. A luz do sábado do quarto mandamento lançava seus fortes raios, o caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo me lembrar de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria de marcos dos fundamentos. Estamos a falar de marcos. Nós estamos a falar de 28 crenças. A serva do Senhor aqui não diz 28 crenças. Então, irmãos, deve ficar bem claro que o que nos torna adventistas do sétimo dia são as mensagens dadas por Deus manifestadas na mensagem dos três anjos. E na mensagem dos três anjos tem lá muitas submensagens. Qual é o braço direito da terceira mensagem angélica? Forma de saúde. Qual é a raiz da terceira mensagem angélica? Verdadeira educação. Qual é o coração da terceira mensagem? Justificação pela fé. Tudo isso, irmãos, é que nos torna adventistas do sétimo dia. E se nós não compreendermos isso, nós não estamos aptos, ou seja, nós não somos adventistas do sétimo dia. Somos apenas nominais. Independentemente, irmãos, independentemente daquilo que se você se alia a uma organização, ou ministério, ou grupo, se você crê nesses marcos, você é adventista. Irmãos, quando Deus chamou Israel, Deus deu-lhe um foco. Enquanto a volta de Cristo, a primeira volta de Cristo não se consumasse, deu-lhes algo para se demorarem, no sentido de lhes levarem sempre em mente de que de que Cristo viria. O que era? Yom Kippur, dia da expiação. Quer dizer que o povo de Israel deveria ter sempre em mente este grande dia, o dia do juízo. E para nós, irmãos, a verdadeira recriação, a verdadeira diversão, Deus nos deu algo também que devemos nos demorar, para não perdermos de vista nosso foco. Porque, irmãos, é muito fácil. E nós encontramos quando Jesus veio aqui na terra, ele exaltando: vigiai, porque não sabeis a hora em que ele voltar. Então, irmãos, devemos nos focar. Agora, em que tem sido o nosso foco? Em diversões e recreações que não agradam a Deus? Nos prendidos em entretenimento? Várias vezes, irmãos, quando o povo de Deus, em Israel, tinha uma cerimônia solene, um encontro solene com Deus,
Deus dizia, e não vos envolveis em obras servis. Obras servis são o quê? Obras comuns. Obras que aparentemente são boas. Obras que hoje são conhecidas como Dia do Pastor, Dia do MM, Dia do Embaixador, Dia dos Desbravadores e outras atividades mais que aparentemente são boas, mas que retiram o nosso foco. No Dia do Pastor, a ênfase é quem? No Dia do MM, a ênfase é quem? E aliás, irmãos, resultante do movimento feminista. Pesquisem a história. Todas essas questões do empoderamento, não é, da mulher, da autonomia da mulher, da emancipação e tudo mais. Então, irmãos, devemos ter bastante cuidado. Bastante cuidado mesmo. Deus nos deu um foco, irmãos. Deus nos deu uma identidade. E a nossa identidade é revelada no nosso estilo de vida, na nossa maneira de ser. E, infelizmente, hoje, nossa identidade perdemos totalmente. Nossa missão já nem se fala. Em vez de distribuirmos grande conflito, distribuímos pequenos conflitos. Em vez de distribuirmos caminho a Cristo, estamos distribuindo a grande esperança. E por aí vai. Não estamos a dizer que esses livros em si são maus. Mas, irmãos, não são esses os livros que Deus pediu para que o povo de Deus distribuísse. Não são esses livros que a serva do Senhor falou no livro Cocultura Evangelista, e deveriam ser circulados como folhas de outono. Não são esses. Então, irmãos, tenhamos bastante cuidado em não nos desviar do nosso foco. E a nossa crença não é manifestada apenas, ou seja, não é manifestada apenas nas 28 crenças. Não é. Deus nos deixou 7 pilares, não nos deixou 28 crenças.